Imagine o cenário. Você está em uma terra distante, com sua família, suas raízes, sua vida construída ao redor de um lugar que sempre chamou de lar. Deus, o Criador de tudo, o Deus de toda a terra, vem até você e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí, você olha para a sua vida, tudo o que você conhece está ali. Como? Você pergunta, sem saber como vai dar esse passo. Onde? A pergunta ecoa na sua mente. Por quê? Você não tem todas as respostas. E mesmo assim, a voz de Deus diz: confie. Essa foi a jornada de Abraão, o homem que, diante da maior promessa de Deus e do maior teste de fé, confiou no impossível. Mas será que você, assim como Abraão, poderia tomar essa decisão? Sair do que é seguro, do que é conhecido, para algo que você não vê e nem entende totalmente? Essa história não é só sobre Abraão, é sobre você e eu. Abraão estava vivendo sua vida. Não era um homem qualquer. Ele tinha riquezas, uma grande família, uma posição na sociedade. Mas então Deus o chama para algo maior. Ele poderia ter escolhido ficar onde estava, manter sua zona de conforto e viver uma vida boa. Mas Abraão não foi chamado para viver apenas uma vida boa. Ele foi chamado para viver pela fé. E muitas vezes é isso que Deus nos pede, confiança, mesmo sem saber o que vem pela frente. Deus lhe prometeu algo grandioso, que ele seria pai de uma grande nação. Mas havia um detalhe. Ele e sua esposa, Sara, já eram velhos, muito velhos, e não tinham filhos. A promessa parecia impossível. Era um absurdo. Como poderia um homem de 100 anos ter filhos? Como poderia uma mulher de 90 anos gerar um bebê? É fácil olhar para a vida de Abraão e pensar: eu jamais teria coragem de fazer o que ele fez. Mas é justamente aí que está o segredo da fé. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. A história de Abraão não é só uma história de promessas. É uma história de provacões, de desafios, de momentos em que Deus o testou para ver se ele confiaria verdadeiramente nele. E quando Abraão finalmente tem o filho da promessa, Deus pede que ele sacrifique esse filho, Isaque. Sim, você leu certo. Deus pede para que ele mate o próprio filho, o filho da promessa, o que ele tanto desejou e esperou. Agora, imagine o que Abraão sentiu naquele momento. O choque, a dúvida, o medo. Ele já tinha esperado por essa promessa a vida toda. E agora, Deus lhe pede para entregar tudo o que ele conquistou. Como um ser humano comum, ele poderia ter questionado, poderia ter gritado, poderia ter se revoltado. Mas o que ele fez? Ele obedeceu. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o sentido, Abraão subiu ao monte com seu filho, com a faca em sua mão, e confiou que, de alguma forma, Deus iria cumprir sua promessa. A fé de Abraão não estava em entender o caminho, mas em confiar em quem o estava guiando. E quando ele levanta a faca para sacrificar Isaque, Deus o impede e diz: agora sei que você me teme, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu sei que provavelmente muitos de nós estamos nos perguntando: por que Deus fez isso com Abraão? Por que ele o testou tanto? A resposta, eu acredito, é que Deus não estava testando Abraão para ver se ele o amava. Deus sabia o que havia no coração de Abraão. O teste foi para que Abraão entendesse a profundidade de sua própria fé. E é isso que Deus faz conosco. Ele não nos testa porque ele duvida de nós, mas porque ele quer nos levar a um nível mais profundo de confiança. Quando enfrentamos situações que não fazem sentido, quando somos desafiados por situações impossíveis, é nesses momentos que Deus nos convida a confiar nele de uma maneira mais profunda. Será que você confia em mim, mesmo quando não entende o que está acontecendo? Você pode me obedecer, mesmo quando a promessa parece distante e impossível?
E é nesse momento que a fé verdadeira é forjada. Não na facilidade, mas na adversidade. A fé de Abraão não foi construída apenas nas promessas de Deus, mas na confiança que ele teve quando não via mais uma solução humana. Quando tudo parecia perdido, ele teve o suficiente para acreditar que Deus poderia mudar qualquer situação. E agora, vamos refletir sobre isso. Quantos de nós, em momentos de dor, de dúvidas, de impossíveis, não estamos como Abraão, esperando por uma promessa que não vem no tempo que gostaríamos, ou enfrentando uma situação que parece não ter solução? O que podemos aprender com a fé de Abraão? Eu vou te dizer, a fé de Abraão é uma fé que não depende das circunstâncias. A fé de Abraão é a certeza de que, mesmo quando o caminho não é claro, Deus já está lá à frente, preparando tudo para nós. Deus não te chamou para uma vida de facilidades. Deus te chamou para viver pela fé, para confiar em suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. E quando você finalmente fizer isso, você verá Deus mover céus e terra para cumprir aquilo que Ele prometeu. Hoje, quero deixar essa pergunta no seu coração. Você está disposto a confiar em Deus como Abraão fez? Você está disposto a entregar tudo o que tem, tudo o que conhece, tudo o que deseja, para seguir o plano perfeito de Deus para a sua vida? Talvez a promessa ainda não tenha se concretizado, talvez o caminho pareça nebuloso, mas eu te garanto, Deus nunca falha. Ele sempre cumpre suas promessas, talvez no tempo dele, mas no tempo certo. O que Ele espera de você é fé. E fé é, acima de tudo, confiança. Senhor, nós te agradecemos pela fé de Abraão. Nos ensina a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos, a acreditar em Tuas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Que a nossa fé seja firme, inabalável, assim como a de Abraão. Em nome de Jesus, amém.